Olá, olá! Olá pessoal do oitavo ano! Hoje nossa aula vai ser sobre fator por agrupamento. Então vamos entender o que é isso. Nas aulas anteriores a gente estudou o que? Fator comum por evidência, não é? E a gente percebeu que entre os fatores a gente tinha algo em comum. Quando a gente achava o que ele tinha em comum, a gente colocava em evidência, fazia a divisão de cada parte pelo fator comum e ia colocando dentro do parênteses e encerrava a continha. O fator por agrupamento, ele vai usar o fator comum também, mas ele vai ter uma coisinha antes para a gente fazer, a gente vai estar vendo aqui. Mas para quem entendeu o fator comum por evidência direitinho e estudou as aulas, fez os exercícios que eu passei, corrigiu nas aulas de exercício, corrigiu também, não vai ter dificuldade alguma fator por agrupamento, até porque em uma aulinha como essa a gente acaba com ele, e tão simples que ele é, depois que você entende aquele outro. Então, o que é que eu quero pedir, só repetir para vocês? Então, assim, não deixe o pessoal acumular conteúdo, tá bom? Sempre quando a gente tiver aula, você assista a aula com bastante atenção e quando puder, se sentir alguma dificuldade, logo que sentiu, manda para mim, responda lá embaixo, tá bom? Coloca aí nos comentários, professor, não entendi essa parte. Aí você também tenta assistir o vídeo mais uma vez. Sempre quando a gente faz alguma coisa mais de uma vez, a gente, na verdade, está aprendendo mais. Ou seja, quando a gente vai dirigir um carro a primeira vez, quando vocês ficarem maiores, daqui a alguns anos, vocês vão ver que a gente se concentra para fazer os movimentos de passar marcha, pisar corretamente nos pedais, no trânsito. Depois de tantas vezes que você vai praticando aquilo ali, aquilo vai ficando automático. Então você nem gasta tanta energia para pensar naquilo, tá? Então sempre esteja em dias assim com conteúdo e fazendo exercício de verdade. Por mais que eu não passei nenhum exercício avaliativo ainda, a gente vai ter as datinhas certas para isso, certo? Eu passo exercício para fixação, mas vocês devem fazer esses exercícios. Isso é muito importante, tá ok? Então, pessoal, vamos lá para a nossa aula por fator por agrupamento, que é um assunto complementar a fator comum por evidência, tá? Então vamos lá. Aqui, pessoal, a gente tem um caso bem interessante. A gente tem três exemplos que eu coloquei para vocês aqui, que são o AX, AX mais BX, esses outros dois são maiores. Só que o que eu quero chamar a atenção para vocês, se vocês olharem somente para esse exemplo aqui do jeito que ele está, vocês vão dizer, não, professor, aqui é exatamente como era, fator comum por evidência. Eu olho para cá e para cá, vejo o que eu tenho em comum, na verdade, é o x, certo? Coloco em evidência e faço a divisão. Aqueles dois não podem fazer isso, porque se você olhar o que é comum a todos, aqui a todos, eu olho para cá, aqui tem M, mas aqui não tem. Se não tem em todos, já não serve. Aqui tem X, mas esses dois não tem, também já não serve. Aqui tem N, aqui não tem mais outro com N, então também já não serve. Tem N aqui, então, mas os outros dois não tem, então não serve. Ali é a mesma coisa. Então, na verdade, esse aqui, para que eu coloquei ele aqui de propósito assim, como assunto anterior, porque eu quero olhar quando o fator comum por evidência se destaca, é porque todos têm o mesmo elemento em comum. No fator por agrupamento, não, mas a gente vai fazer com que ele tenha, certo? Então, trazendo este exemplo, só para diferenciar para vocês, ou seja, fator comum por evidência, todos têm o mesmo elemento. No fator por agrupamento, aqueles dois exemplos, eles não têm todos o mesmo elemento, mas a gente vai fazer com que eles tenham. Então, para esse primeiro exemplo, se tornar um fator comum por evidência, eu vou colocar, complementar ele. Então, vou colocar assim, mais AY, não estou respondendo não, tá gente? Estou só mais BY. Deixa eu botar aqui para mostrar. Certo? Ou seja, aqui duas continhas, tá? Separado. Ou seja, agora eu olho novamente e digo, agora ele está num tipo fator por agrupamento. Ó. Porque aqui tem A, mas nem todos têm A. Esses dois têm Y, mas nem todos têm Y. Esse tem B, aqui tem B, mas nem todos têm B. Então agora ele se transformou no fator por agrupamento. Lembrando, eu não estou resolvendo, eu só deixei ele incompleto para chamar a atenção qual é a diferença visual do fator comum por evidência que a gente estudou para o fator por agrupamento, tá certo? Então agora todos estão no modelo de fator comum por agrupamento, porque tem alguns elementos que tem alguns, mas nem todos têm, tá? Então agora a gente vai ver como resolver, tá bom? Então eu pergunto o seguinte a vocês, se eu não consigo ver em todos o mesmo fator comum, porque aqui tem A, mas ele já não tem.
já não dá certo, como eu fui dizendo. Então, eu vou separar em grupos. Então, eu faço o seguinte, ó, vou escrever aqui grupos de quem tem A, separadinho. Ó. Quem tem A é esse, quem tem A é esse. Certo? Vamos botar aqui, então, junto. Ó, AX mais AY. Estou separando em grupos, por isso chama agrupamento. Vamos agrupar quem tem elementos iguais. Sobrou quem? Ó, grupos que tem B. Certo? Ó, vou botar mais BX mais BY. Na verdade, o que é que eu estou fazendo aqui? Nenhum cálculo, só organizando minha continha. Olha, percebam que nesse primeiro grupo eu tenho variáveis que tem A e aqui variáveis que tem B. Perceberam? Eu só fiz separar, não calculei nada, tá? Separei, reorganizei. Por que eu posso reorganizar? Porque são todos adição. Ó. Lembra que a adição, agente de subtração pode trocar da posição quando vai alterar o valor? Ok? Então, ó, olhando para cá, nesse grupo tem A e nesse grupo tem B. Aí você pode até perguntar em casa, professor, eu quis separar em grupos de A como o senhor fez, mas se eu quisesse separar em grupos que tem X, dava certo? Ó, eu separava esses dois que já estão na posição corretinha, em grupos que tem X, e nesse aqui fazia grupos que tem Y. Dava certo? Dava. E eu vou até fazer dos dois modos para você ver que dá a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Primeiro do jeito que eu quis separar aqui, ó. AX e AY. Grupos que tem A, grupos que tem B. Aí agora, dentro dos grupos separadamente, certo? Eu observo o fator comum por evidência, que a gente aprendeu anteriormente. O que é que tem em comum entre esse primeiro grupo? O que é que tem em comum? Ambos têm A. Coloque em evidência, multiplique e abra parênteses. Foi isso que a gente aprendeu? Agora o que é que a gente vai fazer? Vai dividir esse fator pelo fator comum. Ok? Ou seja, AX dividido por A. Olha o rascunhozinho aqui, ó. AX dividido por A. Corta, corta, quem é igual, sobrou quem? X. Coloca o X aqui dentro. Ok? Agora, vai ser o segundo elemento pelo fator comum. Então, é AY dividido por A. Corta, corta, quem é igual, sobrou Y. Bota o mais. Não é isso? Ó, a gente já fez, ó, para o primeiro grupo, a gente tirou o fator comum. Coloco mais. Vamos fazer a mesma coisa para o segundo grupo, tá? Ó, para o segundo grupo. O que é que eu tenho em comum aqui entre esses dois elementos? B. Coloco B, abro parênteses, em evidência. Vamos dividir cada elemento pelo fator comum, ó. Esse elemento pelo fator comum, certo? Fazendo um rascunhozinho aqui, ó. BX dividido por B. Corta aqui, sobrou quem? X, certo? Mais, vamos fazer agora o segundo elemento dividido pelo fator comum. Então é BY dividido por B, certo? Corta aqui, sobrou quem? Y. Aí eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Tá, vou pedir só uma coisa a vocês. Caso vocês estejam com dificuldade no fator comum nessa aula, gente, eu sugiro, aproveitem essa oportunidade que as aulas estão gravadas. Diferente na escola, que tem a vantagem de vocês, pelo menos, me falarem a dúvida no momento, aqui vocês têm pelo menos uma vantagem em relação à escola, pelo menos esse ponto positivo, né? Dentre tantos que às vezes parece negativo, mas tem esse que é positivo, que é o quê? Aqui você pode assistir às aulas mais de uma vez. Então, ó, se você está com dificuldade nessa parte do fator comum por evidência, se eu não me engano, tem 3 aulas de fator comum por evidência atrás. Então, assista às aulas novamente, tá? Vocês têm que, como se diz, a gente faz um esforço do lado de cá e vocês fazem um esforço do lado daí, tá bom? Então, assista novamente as aulas. Não entendeu? Assista de novo. O que é que a gente faz quando um colega explica qualquer coisa a gente? Ele está contando uma história pra gente diz, não entendi não, diz aí de novo. Não é? A gente não manda ele dizer de novo para ver se a gente absorve novamente. Então assista as aulas mais de uma vez, tá bom? Então vamos voltar para cá. Depois que eu fiz o fator por evidência aqui e cheguei nisso, fiz o fator por evidência aqui e cheguei nisso, tá certo? Aí agora, olha que interessante o que apareceu. Eu observo que nessa grande resposta aqui, que é o resultado desse fator comum com esse fator comum, eu tenho duas coisas em comum, ó. Olha que interessante. Não tenho? O que é que eu tenho em comum desse lado agora? O que eu tenho em comum desse lado? O parêntese, o x e o y. O parêntese, o x mais y. Ó, x mais y, x mais y. Quando eu observo isso que tem em comum, depois de eu ter feito fator comum e evidência separado por agrupamento, eu faço um novo fator comum, ó, desse lado e desse lado. E eu observo que esses dois lados têm x mais y como fator comum.
coloque em evidência, multiplique e abre parênteses. Não é interessante? Quem você vai colocar desse lado? A mesma coisa. Vou já adiantar, mas vou explicar por quê. Você coloca desse lado quem sobrou. Quem sobrou foi o A mais o B. Aí você vai dizer, eita professor, gostei, bem rápido essa dica. Eu vou, depois que eu coloco quem está em evidência aqui mais uma vez, quem sobrar eu coloco no outro parênteses. Vai dar certo? Vai. Agora vamos ver a explicação matemática por que isso acontece? Vamos lá, ó. Isso acontece por causa disso, ó. Sempre no fator comum por evidência, eu não coloco em evidência e multiplico o parêntese. Depois pego toda a primeira parte dividida pelo fator comum. Então a primeira parte era quem? A, x mais y. Não é isso? Vou dividir por quem? Pelo fator comum, que foi esse, ó. Que eu achei daqui e daqui. E ó, fator comum, x mais y. Lembra que quando é igual a gente corta? Sobrou quem? A, ó. Entendeu? Então o que eu fiz aqui foi um atalho, mas a explicação é a mesma que a gente vem usando. Como é que esse D apareceu? Agora foi esse elemento completo, x mais y, dividido pelo fator comum, ó, x mais y. X mais y. Certo? O que é que a gente vai fazer? Corta, quem é igual, sobrou quem? B. Olha o B aqui. Então o que eu fiz aqui foi adiantar para vocês uma técnica que a gente pode estar usando, ó, que é o quê? Tirei o fator comum por evidência, aí quem sobrou foi A e B, coloca aqui. Mas vocês não podem fazer isso sem saber por que fazem isso. Só podem fazer isso se souberem a explicação. E a explicação é a mesma, acabei de mostrar para vocês, de todas aquelas explicações que a gente aprendeu do fator comum por evidência, certo? Então percebam que, como eu disse, o fator comum, o fator por agrupamento utiliza-se praticamente do fator, depois que eu separo agrupando em grupos, eu utilizo o fator comum para calcular, certo? Aí, como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, deixa eu ver se está gravando tudo direitinho. Como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, o que é que acontece? Eu não disse a vocês que eu disse, ó, eu resolvi usar grupos de A. Tinha A aqui e A aqui, separei um grupo. Tinha B aqui e B aqui, separei outro grupo. Mas se você por acaso diz, professor, e se eu quiser separar em grupos de X? Tem X aqui, tem X aqui, já que já é um grupo, do jeito que está escrito. Tem A aqui, ou tem Y aqui, tem Y aqui, já é outro grupo. Dava certo? Dava. Vamos fazer um testezinho aqui. Vou até apagar esses dois exemplos, porque eu dedico essa aula introdutória só para isso. É melhor, porque eu explico bem devagarinho, bem organizado, certo? Para que vocês entendam e não fiquem com dúvida. Então, ó, perceba o seguinte. Separei aqui em grupos de A e grupos de B, como eu quis. Mas, digamos que se eu olhar, fosse bem atento e separasse assim. Não, professor, eu quero separar do jeito que está aqui. Porque o senhor disse que eu tenho que procurar coisas em comuns e formar grupos. E eu já observei que aqui já está pronto os grupos. Ó. Grupo de quem tem X, do jeito que está aqui, ó, gente. Do jeito que eu coloquei inicial, tá? E grupos de quem tem Y. E agora, o que é que eu faço? Mesma coisa. Já que você separou os grupos, já estava separado, você vai colocar o quê? O fator em evidência. O que é que eu tenho em evidência nesse grupo? Que eu tenho aqui e tenho aqui? O X. E não é assim que a gente coloca? Né? A gente vai fazer o quê? Dividir o fator comum, ou dividir o primeiro elemento pelo fator comum, não é isso? Então, ó, você pode, para até adiantar, usar a técnica que eu usei, gente. Ó. Vou adiantar para vocês, porque agora eu já expliquei várias vezes como faz a divisão. Não foi isso? A gente não divide isso pelo fator comum, ó. A x dividido pelo fator comum, que é x, corta quem é igual, sobrou quem? A. Ok? Vamos lá. Esse aqui agora, mais, segundo elemento, bx dividido pelo fator comum, que é x, corta quem é igual, sobrou? B. Ok? Fiz isso para o primeiro grupo, vamos fazer isso para o segundo grupo. Quem é o fator comum aqui? Esse grupo? A. Certo? Bota em evidência e multiplica. Então vai ser ó, o primeiro elemento dividido pelo fator comum. AY dividido por A. Corta quem é igual, sobrou Y. Opa, perdão. Aqui a gente... na verdade aqui dá certo. A gente tem um A, acho que escrevi errado, aqui é B. Isso, aqui é B. Desculpa, pessoal, tá vendo? AB, AB. Desculpem, tá? Então o fator comum aqui em evidência é Y. Não era A. Escrevi errado, por isso que deu errado. Então agora vou dividir AY pelo fator comum, que é Y. Corta, corta, ficou aqui dentro quem? A. Sobrou A, não é isso? Mais o segundo elemento, BY, pelo fator comum, que é
Y. Corta, corta, sobrou B. Olha que interessante. A gente fez o que fez desse mesmo... A gente está usando o mesmo exemplo, respondendo ele de maneira que diferente. Tá certo? Só para vocês verem que dá a mesma coisa. A matemática, o que eu, pelo menos, eu sou suspeito para falar, mas o que eu acho demais na matemática é justamente isso. Você fazer ela de várias maneiras, e ela chegar no mesmo resultado, porque ela é exata. Certo? É como se a gente fosse comprar pão naquela padaria, escolhesse por uma rua, depois escolhesse pela outra, depois escolhesse pela outra, no final a gente sempre vai chegar na padaria, porque é exato, a padaria não vai mudar de lugar, a resposta vai estar lá, não é isso? Então vamos lá, estou colocando tinta no lápis aqui, gente, para ficar mais escurinho para vocês. Então vamos lá. Ó, depois que eu separei os grupos, recapitulando, depois que eu separei os grupos aqui e aqui, por A, grupos que tinham X, grupos que tinham Y, como a gente fez o fator comum por evidência. Aí agora eu pergunto, fator comum por evidência mais uma vez, o que é que eu tenho em comum entre esse elemento e esse? Os dois têm o quê? A mais B. Concordam comigo? Ó, esse tem A mais B, esse também tem A mais B. Se tem A mais B aqui, tem A mais B aqui, ele é meu fator comum por evidência. Coloque em evidência, multiplique e abra parênteses. Quem é que vai estar entre parênteses? Foi o que eu ensinei agora, quem sobrou. Quem sobrou depois que eu criei esse cara? X e Y. X mais Y. Certo? E a gente já sabe a explicação. Se eu dividir tudo isso pelo fator comum, ó, vou cortar, sobra Y. Se eu dividir tudo isso, dividir pelo fator comum, corta quem é igual, sobrou Y, tá? Só estou adiantando porque agora, sim, vocês sabem o porquê das coisas. Aí você vai dizer, professor, gostei, vi que deu certo, mas não está o mesmo resultado não. Do lado aqui, esquerdo, eu tenho x mais y vezes a mais b, e do outro lado eu tenho a mais b vezes x mais y. Não é a mesma coisa, está ao contrário. Ó. Primeiro aqui vem um x mais y e lá primeiro vem um a. Mas percebam que é a mesma coisa. Que sinal eu tenho aqui entre esses dois termos? É multiplicação? Vamos usar um exemplo de números para ver a multiplicação. Digamos que tudo isso vale 2. Vezes, digamos que tudo isso vale 3. Quanto é o resultado dessa multiplicação? 2 vezes 3, 6. Vamos para lá agora. Ó, xy vale 2 e a mais b vale 3. A mais b vale quanto? 3. Está aqui, ó. A mais b é 3. Qual é o sinal? Multiplicação. X mais y vale 2. Só estou dando um exemplo, tá, gente? Isso não é para esses números inventados aqui, não faz parte da conta, não. Só estou usando ele para provar a vocês que a matemática é correta. Ó. Quanto dá? 2 vezes 3? 6. E quanto dá o contrário? Que aqui é o contrário, ó. A resposta está ao contrário. 3 vezes 2? 6. Então, está vendo que na multiplicação, mesmo que a ordem esteja diferente, a ordem dos fatores não vai alterar o quê? O produto, que o produto é o resultado da multiplicação. Então, mesmo que esse A mais B esteja aqui ou aqui, como está aqui, não vai alterar, não. Então, na verdade, matematicamente, esses dois resultados são iguais. Tá certo? Então, por que eu resolvi destrinchar, fazer esse exemplo bem detalhadozinho para vocês? Porque ele é muito interessante e eu posso trabalhar várias coisas nele, tirar várias dúvidas que vão aparecer na cabeça de vocês futuramente a partir deles. Agora, não vou deixar mais exercício agora, a gente vai ver mais, nas outras aulas vai ver mais exemplos, porque eu não consigo gravar mais de 20 minutos. Às vezes consigo só mais um pouquinho mais, porque o celular não tem essa capacidade de memória e tudo mais. Mas na próxima aula eu vou gravar mais exemplos desses aqui, a gente trabalhando de maneira diferente. Mas o que é que eu vou querer de vocês? Mesmo que eu não esteja olhando, aí vai da consciência de vocês. Eu quero que vocês copiem no caderno essa parte aqui, certo? E essa parte aqui, só a parte inicial de cima, e faça dos dois jeitos para treinar. Certo? Apaga, finge que não tem um resultado em casa, bota pausa no vídeo e vai respondendo, depois confere com o meu resultado para treinar. Tá? Aqui do mesmo jeito, você vai fazer aquela outra forma. Coloca lá em cima, separa em grupos diferentes, fator como por evidência, vai fazendo, depois dá um play no vídeo para olhar se acertou. Isso é uma forma de se estudar também, tá bom? Então assim, treinem um fator por agrupamento. Vou gravar outra aula usando aqueles outros exemplos que a gente não ia conseguir fazer numa aula de 20 e poucos minutos, certo? Mas, e também não posso falar tão rápido porque eu não sei o nível que cada um está aprendendo. Então se eu fizer uma aula só falando bem rápido para conseguir passar mais coisas, eu não vou conseguir saber se vocês estão entendendo. Eu posso estar atropelando o conhecimento de vocês, tá? Então, até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus, mas treinem isso. Mesmo que eu não esteja vendo, usem a consciência de vocês, tá bom? Eu confio em vocês e sei que vocês vão treinar.
Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.